Olá, o Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, na Holanda, decretou na sexta-feira a prisão do ditador Vladimir Putin e da comissária dos direitos das crianças da presidência da Rússia, Maria Lvova-Belova, pelo sequestro e deportação de mais de 6.000 crianças da Ucrânia, o que configura crime de genocídio. O presidente do tribunal, Piotr Hofmansky, declarou em vídeo: é proibido pelo direito internacional que forças de ocupação transfiram civis do território onde vivem para outros territórios, e as crianças merecem atenção especial com base na Convenção de Genebra. A Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio foi adotada por unanimidade pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1948, como uma reação ao Holocausto cometido pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A Convenção do Genocídio entrou em vigor em 12 de janeiro de 1951. São considerados crimes de genocídio atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. O ditador soviético Joseph Stalin vetou grupo político, o politicídio, porque o stalinismo pretendia justamente isso, erradicar todas as outras correntes de pensamento político. Entre os crimes definidos como genocídio está transferir crianças do grupo à força para outro grupo. A Rússia não assinou o Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, não aceita a jurisdição do tribunal, assim como os Estados Unidos, a Índia, a China e Israel, como deixou claro a porta-voz do Ministério do Exterior russo, Maria Zakharova. Ela diz que a Rússia não coopera com este órgão e possíveis receitas, entre aspas, para a prisão vindas do Tribunal Penal Internacional serão nulas e sem efeito para nós. Os 123 países que ratificaram o Tratado de Roma, entre eles o Brasil, passam a ter a obrigação de prender Putin e a comissária de direitos das crianças do Kremlin se eles entrarem em seu território. Maria Lvova-Belova é coordenadora dos campos de reeducação, são 43 instalações, pelo menos, de russificação das crianças ucranianas, e também é responsável pelo programa de adoção das crianças ucranianas por famílias russas. De acordo com o pesquisador Nathaniel Raymond, da Universidade de Yale, que coordenou uma pesquisa, pelo menos 6.000 crianças foram deportadas, e os meninos de 14 a 17 anos estão sendo forçados a fazer treinamento militar para serem integrados às Forças Armadas da Rússia. A Ucrânia fala em até 16.000 crianças sequestradas e deportadas para a Rússia. Os Estados Unidos divulgaram na quinta-feira as imagens do ataque de caças russos a um drone norte-americano no Mar Negro para desmentir a versão russa de que não houve contato entre as aeronaves. Um telefonema entre os ministros da defesa das duas superpotências nucleares desarmou esta crise. Aliás, os Estados Unidos não reconhecem, só para fazer um comentário, a jurisdição do tribunal, mas o ex-presidente George W. Bush e o ex-vice-presidente Dick Cheney não saem dos Estados Unidos por causa da invasão do Iraque, e o ex-secretário de Estado Henry Kissinger, que adora futebol, não veio à Copa do Mundo no Brasil. Também Kissinger também é acusado de crimes de guerra, como, por exemplo, o bombardeio do Camboja durante a Guerra do Vietnã. Entre outros crimes, eles têm medo de serem presos por crimes de guerra. Num sinal de apoio a Putin, o ditador Xi Jinping vai à Rússia de 20 a 22 de março. Há notícias de que depois ele falaria com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A China não é neutra, dá apoio político, diplomático e econômico à Rússia, comprando gás e petróleo com desconto, e agora sabe-se também que dá ajuda militar. A China e a Índia absorvem a metade das exportações de energia da Rússia hoje, que passaram de 240 bilhões de dólares no ano passado, permitindo que o Kremlin resista às sanções internacionais e continue financiando sua máquina de guerra.
O site Politico.com dos Estados Unidos noticiou que a China enviou 1.000 fuzis de assalto e coletes à prova de bala para as forças russas, com base numa investigação jornalística feita com registros de aduana, de importação e exportação. Depois de mediar o restabelecimento das relações entre a Arábia Saudita e o Irã, ao visitar Moscou e falar com Zelensky, Xi se apresenta como um pacificador. A China que ele fez um plano de paz de 10 pontos, sem condenar a invasão russa nem exigir a retirada das forças de ocupação, uma proposta, portanto, inaceitável para Zelensky. O verdadeiro alvo de Xi seria a União Europeia, que tem interesse em acabar logo com a guerra por causa do impacto sobre a economia do continente. O objetivo da Rússia seria dividir a Aliança Ocidental, tentando atrair a simpatia da Alemanha e da França para um possível acordo de paz. Para os Estados Unidos, a guerra está reduzindo a capacidade militar de um dos seus principais rivais, a Rússia, e mostrando à China que uma invasão de Taiwan não será um passeio. A China, por sua vez, cada vez mais usa o seu poderio crescente para se firmar como superpotência econômica, política, diplomática e militar. Aproveita a guerra, né? A guerra criou uma oportunidade para ter um papel mais ativo, como mostrou inclusive nessa questão do Oriente Médio, quando os Estados Unidos, como são praticamente inimigos do Irã, não poderiam mediar, não poderiam negociar um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita. Então a China se apresenta como mediadora na solução de conflitos regionais. Desde o início da guerra, a China é vista como o único país com poder suficiente para pressionar a Rússia e fazer Putin mudar de opinião ou parar com a guerra. Mas a China também ganha com a guerra, porque a Rússia fica cada vez mais dependente economicamente, os Estados Unidos estão gastando munição e colocando seu foco em outro conflito na Europa e não nas questões de segurança do Sudeste Asiático, onde há vários conflitos territoriais no Mar do Sul da China e também na tensão entre China e Japão, né, também tem uma disputa por ilhas e na questão das duas Coreias, enfim, os Estados Unidos momentaneamente estão preocupados e principalmente com certeza com as ameaças que Xi Jinping faz de invadir Taiwan. Horas antes do primeiro encontro entre os chefes de governo do Japão e da Coreia do Sul em 12 anos, a Coreia do Norte testou um míssil balístico intercontinental que caiu no mar a oeste do Japão. Foi o 4º teste de mísseis norte-coreanos em uma semana. Parece que o ditador Kim Jong-un quer atrair atenção agora que há outros conflitos internacionais que preocupam mais que o seu desenvolvimento de mísseis e armas nucleares. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e o seu colega sul-coreano Yoon Suk-yeol se encontraram no momento de aumento da tensão no leste da Ásia, em parte também por causa da guerra na Ucrânia, com o apoio que a China dá à Rússia e também, claro, com a ameaça chinesa de invadir Taiwan, que o regime comunista considera uma província rebelde. Paris está em chamas. A revolta popular na França se inflamou ainda mais depois que o governo aprovou uma reforma da Previdência Social na marra para aumentar a idade mínima para aposentadoria de 62 para 64 anos. Há uma mobilização geral de centrais sindicais e uma onda de greves, lixo acumulado nas ruas, menos trens, bloqueio de escolas e universidades e choques entre manifestantes e a polícia. O presidente Emmanuel Macron, reeleito há pouco menos de um ano, não tem maioria na Assembleia Nacional. Então, a primeira-ministra Elisabeth Borne apelou para o artigo 49, parágrafo 3 da Constituição da França de 1958. É um dispositivo autoritário e antidemocrático que autoriza o Poder Executivo a atropelar o Legislativo e aprovar projetos de lei sem ganhar a votação no Parlamento. O governo agora terá de enfrentar 2 votos de desconfiança na Assembleia Nacional, um apresentado pela Reunião Nacional de extrema-direita
e outros de partidos menores, mas não da coalizão de esquerda. Se o governo perder, a lei é derrubada automaticamente, mas o presidente Macron não é obrigado a convocar eleições parlamentares antecipadas. Pode tentar formar um novo governo, mas parece que a única maneira de superar a crise atual é com novas eleições. Os manifestantes prometem continuar nas ruas até a derrubada das reformas. Como as pesquisas indicam que 70% dos franceses são contra a reforma previdenciária, a bancada parlamentar do governo pode encolher ainda mais. Macron alega que a reforma é necessária para garantir o futuro da Previdência Social. Legalmente, um novo governo pode reapresentar o projeto, mas não há condições políticas para isso. O jornal Le Monde considera mais provável a derrota das moções de censura. A França é insubmissa. O de esquerda radical, que tem a terceira maior bancada, promete recorrer ao Conselho Constitucional, uma espécie de Supremo Tribunal para questões constitucionais. O professor de Direito Constitucional Dominique Rousseau vê fortes riscos de inconstitucionalidade da lei, não apenas de fundo, mas de forma, porque não houve um debate claro e sincero, que é uma exigência constitucional. A idade mínima para se aposentar na França era de 65 anos. No governo socialista de François Mitterrand, baixou para 60 anos, nos anos 80. Em 2010, no governo conservador de Nicolas Sarkozy, subiu para 62 anos. Nas últimas décadas, a expectativa de vida dos franceses aumentou 10 anos, é de 79 anos para os homens e 85 para as mulheres. Mas, como disse uma francesa entrevistada na rua pela televisão, de que adianta aumentar a idade para a aposentadoria se ninguém mais consegue emprego depois dos 60 anos e depois dos 50 anos já passa a ser muito difícil. O ex-presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump foram acusados por uma investigação feita pelo Partido Democrata na Câmara dos Deputados de ficar com presentes recebidos de governos estrangeiros quando estavam na Casa Branca, presentes no valor de $300 mil, informou a televisão americana CNN. $300 mil daria hoje algo como R$1.600.000. Só na Arábia Saudita, Trump ganhou presentes de $48 mil. A lei norte-americana não permite que os presidentes fiquem com presentes de mais de $20. E Trump não comunicou às autoridades. Agora, o que eu fico pensando é que se a Arábia Saudita, para quem Trump vendeu $110 bilhões em armas e prometeu vender 350 bilhões em 10 anos, deu $48 mil, deu presentes no valor de $48 mil, 17 presentes, porque o presidente Jair Bolsonaro, a esposa do presidente Jair Bolsonaro, ganhou joias no valor de R$16,5 milhões de reais. Depois da falência do Silicon Valley Bank, do Signature Bank, 11 grandes bancos dos Estados Unidos vão depositar $30 bilhões no First Republic Bank, com sede em São Francisco da Califórnia, para evitar nova corrida bancária e nova falência. Os 4 maiores bancos, o JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo Bank e Citigroup, cresceram 89% desde a crise de 2008. Porque, claro, são vistos como um refúgio seguro em momentos de crise, foram considerados grandes demais para falir. Os 4 grandes bancos vão depositar cada um $5 bilhões no First Republic, um banco com $271 bilhões em ativos, portanto, mais do que os outros dois, que quebraram. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais. Tchau.